Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Professor Jambeiro. Você que está assistindo a gente no YouTube, se cadastra aqui, ó, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, tá? Compartilha as nossas lives, as nossas conversas aqui, tá? Curte, compartilha, chama os amigos para assistir, tá bom? Toda quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, a gente tem uma live aqui com temas bem interessantes, tá? Hoje a gente vai falar sobre respeito, tolerância e igualdade, tá? Eu vou trabalhar com vocês esses conceitos, são coisas bem interessantes. Eu fiz algumas anotações aqui no computador e são coisas bem interessantes que a gente tem que discutir nos dias de hoje, tá? Tem a ver com religião, tem a ver com história, tem a ver com muita coisa, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é a gente trabalhar as definições de cada uma dessas palavras, como que essas palavras vão estar no contexto da nossa realidade e depois como que a gente pode inseri-las em algumas situações específicas, tá? Só ajustar aqui a câmera que ela está muito próxima. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a questão da tolerância, tá? O que que é para você tolerar? O que que seria a questão de tolerar? Né? Eu tolero alguma coisa, eu aguento alguma coisa, é uma coisa que me faz sofrer, é uma coisa que me faz doer. Como é que é? João, é tipo dicionário? Isso, tipo dicionário. Vou falar as definições que eu peguei, inclusive, no dicionário e vamos debater sobre elas. E aí, Renato, seja bem-vindo, tudo bem? Então, a gente vai ter o quê? A questão da tolerância traz a ideia de, eu tenho que tolerar alguma coisa ou alguém, meu Deus do céu, que saco. E não precisa ser assim, não deve ser assim, né? A definição do dicionário, tolerar, ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência. Ou seja, a palavra condescendência traz a coisa de magnânimo, né? Eu sou superior, eu vou te tolerar. Não é por aí, né? E a questão também de indulgência. Indulgência é perdão, né? Quem estuda comigo, eu falo na questão da reforma protestante, que você tem a venda de indulgências, né? É a coisa que o Martinho Lutero ficava revoltado com a igreja, que a igreja católica estava vendendo indulgências, e foi um dos pontos que ele reclamou, das 95 teses dele, falando que a igreja tem que parar de vender indulgências, tem que parar de vender o perdão, porque a igreja tem que dar isso gratuitamente, não tem que vender e tal. Então, a questão da tolerância, né, nessa definição, ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência. Passa uma coisa de quem tolera é superior. Eu sou muito superior. Olha, eu sou quase um santo, porque eu tolero você. Ou eu tolero o seu comportamento, ou eu tolero alguém. Não é assim que a gente tem que encarar as situações que eu vou falar daqui a um pouco. Tá? Então, a gente tem que debater essa ideia do que é tolerância. Tá? Parece uma coisa de resistência e uma coisa de é uma caridade que eu estou fazendo para você. Certo? A outra definição que tem de tolerância é qualidade ou condição do tolerante. Né? Então a pessoa tolera alguma coisa. Tá? Ou alguém. Eu tolero o cachorro chato do vizinho. Eu tolero o outro vizinho ouvindo música que eu não gosto. Eu tolero o político A ou B que fica me mandando toda semana e-mail. Então é aquela coisa de eu sou obrigado a isso. E não é uma sensação boa, uma ideia boa, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? O segundo ponto que a gente fala aqui é a questão do respeito, tá? A questão do respeito. O que é o respeito, tá? Os elites, é o João. Aguentar, sim, talvez aguentar, mas seria nesse sentido mais aqui de superioridade, né? O aguentar estaria ligado também. Assim, o respeito. O que é o respeito? A definição também do dicionário, tá? Ato ou efeito de respeitar-se e consideração, deferência, reverência. Então já é uma palavra em confronto, melhor dizendo, em contraponto. Você tem a tolerância, que é eu te aguento, eu te suporto, não tenho mais o que fazer, eu vou tolerar você. E o outro é do respeito, tá? Que a gente vê aqui, ó, consideração, referência, deferência, tá? Então você tem a questão de, eu sou superior a você e eu me coloco como superior desde o começo. Porque eu sou carinhoso, sou caridoso e sou magnânimo e vou te tolerar. A outra coisa é do respeito. Nós somos iguais, então eu respeito você. Ou pela sua autoridade, ou porque eu gosto de você, ou porque você é importante, mas a gente sempre vai ter
no fim das contas, o respeito pela questão da igualdade, tá? Coisa que não é da tolerância. A tolerância você está num nível superior, né? O tolerante e o tolerado. É assim que fica. O tolerante, o superior, e o tolerado, inferior. Quando você vai falar do respeito, estamos em nível de igualdade aqui, ó. Tá um no mesmo nível do outro. Tá vendo aqui, ó? Um no mesmo nível do outro. Então, o respeito no contexto que a gente vai trabalhar hoje é muito mais interessante, tá? É muito mais importante a questão do respeito ao invés da tolerância. Ah, vou tolerar, tá? Então, e a gente tem que pensar nisso, tá? Eu vou trazer essa definição, depois eu vou falar da Constituição brasileira sobre isso também, tá? Igualdade é uma definição maior. Fato de não apresentar diferença quantitativa, por exemplo, salário, a igualdade de salários entre homens e mulheres, né? Que em muitas situações não acontece, não sou eu, Jambeiro, que estou dizendo, são várias e várias e várias e várias e várias pesquisas, tá? Que falam isso, IBGE e o como é que é o nome do outro? Eu vou lembrar, um outro instituto desse de pesquisa do governo que fala, que faz várias pesquisas também, IPEA, lembrei, o IPEA, tá? E então a gente vai ter dessas duas que são os órgãos federais, e tem trocentas outras pesquisas que mostram isso, né? A questão de você ter diferença salarial entre homens e mulheres. Então, seria a questão da igualdade nesse exemplo, seria uma questão quantitativa, salários iguais para homens e mulheres, né? Ou a outra definição, fato de não apresentar diferença de qualidade ou valor, ou, numa comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparência, intensidade, por exemplo, de oportunidades, igualdade de oportunidades para pessoas jovens e para pessoas idosas no mercado de trabalho. É um exemplo. Igualdade de gênero, a questão de você ter homens e mulheres em nível de igualdade também de trabalho, certo? Como é que é aqui, ó? Lucila, respeito é fundamental. Com certeza, é a base de tudo, de relacionamento familiar, entre pessoas, profissional, tudo. E os elites aqui. O que o respeito tem a ver com salário? É, Não, os elites, calma, você confundiu. É porque a gente já saiu do respeito e viemos para a igualdade. O que eu falei do salário é um exemplo da questão de igualdade, tá? Vou ler para você de novo. Igualdade, são duas definições. Uma delas na igualdade, fato de não apresentar diferença quantitativa. O exemplo é o salário, entendeu? Lucila falando aqui, ó. Igualdade aqui no Brasil não existe, nem racial, nem de sexo, gênero, etc. Vamos falar disso daqui a um pouquinho. Segura aí, fica online, tá? Bem, então, a gente tem na questão, são essas três palavras importantes para a gente: tolerância, que vai trazer, como eu falei, a questão de igualdade, de superioridade, o tolerante e o tolerado aqui. O respeito, a gente está em nível de igualdade aqui, um junto com o outro, tá? E a questão da igualdade, aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, são três conceitos que a gente tem que entender, tinha que definir agora logo, para depois a gente entrar no segundo ponto dessa live, que é a parte legal, jurídica, né? Para quem não sabe, a maioria das pessoas aqui já conhece, mas para quem não sabe, eu tenho alguns adolescentes, pré-adolescentes aqui na nossa audiência também. O que é a Constituição Federal do Brasil? Ela é de 1988, foi promulgada, né, debatida por deputados, debatida por senadores, e eles promulgaram, depois de um bom tempo discutindo os pontos, trouxeram um documento final e o Congresso Nacional, que é a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, se juntaram e colocaram, olha gente, a partir de hoje está valendo a nova Constituição brasileira, tá? E ela está desde 1988 até hoje, funcionando, trabalhando, funcionando para as pessoas. Alguns dizem que a Constituição é exagerada, muito detalhe, outros que ela é cidadã, etc. Não vou entrar nessa questão agora, tá? Mas o ponto que eu quero falar com vocês é um dos artigos mais importantes da Constituição do Brasil, que é o artigo 5º. Ele é imenso, tem 70 e poucos incisos e fala sobre bastante coisa. É dos direitos fundamentais, tá? E nesse artigo, o título do artigo 5º, aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, ó, igualdade aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, ou seja, sem diferença de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, tá, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ou seja você brasileiro, nasceu aqui,
ou seja você um francês, um alemão, um italiano, você tem direitos aqui, certo? Você tem esses direitos da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Pelo menos esses cinco são direitos fundamentais. E, por exemplo, se você vier francês, vem trabalhar no Brasil, você tem direito de ganhar a mesma coisa que um brasileiro ganha, se vocês estiverem fazendo as mesmas funções, tá? E aí o inciso número 6 ele fala o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá? E aí esse artigo e esse inciso, artigo 5º, inciso 6º, são muito importantes, que é o que a gente vai falar a partir de agora, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Vou molhar a palavra. Só um segundinho, vou molhar a palavra, tá? Eu não aguento ficar com essa garrafa, com essa tampinha, me enrola. Vai sem tampa mesmo. Como é que é, Zelite? Deixa eu ver. Isso antes não tinha. A Constituição anterior do Brasil era da ditadura militar, que foi de 67. Alguns livros chamam de 69, tá? Porque foram várias emendas constitucionais. Mas a maioria diz, os pesquisadores falam que foi a Constituição de 67. Tá? Em 69 tiveram algumas emendas. E nessa Constituição da ditadura, alguns direitos eram, não é que eles eram proibidos, mas eles estavam mais restritos, certo? E a questão, e normalmente você repete coisas das constituições anteriores nas próximas, como a questão de estrangeiros e tal, certo? Mas a grande diferença da Constituição de 88, que é a da redemocratização, e a Constituição de 67, é a parte da coisa de você ter a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e tal, certo? Então, a gente vai ter aqui também, como eu falei, a questão de liberdade de consciência e crença, tá? Então a gente vai ter essa mudança de garantir as liberdades na lei, na Constituição, tá? Isso é importante. Na Constituição é o diferencial. Porém, contudo, entretanto, todavia, como a Lucila falou agora há pouco, a gente tem realmente, na questão, por exemplo, de trabalho, a igualdade? Não tem. A gente tem, por exemplo, a igualdade na prática? Também não, né? Então a gente tem que verificar como que a gente vai poder agir em uma série de situações, tá? Deixa eu só resolver um negócio aqui que caiu minha internet aqui, eu preciso verificar um negócio que está aqui no computador. Só um instantinho. Vamos fazendo perguntas enquanto isso, tá? Vão fazendo perguntas aí que eu já respondo vocês. E aí, Rafa, seja bem-vindo, tudo bem? Enquanto vai voltando aqui, eu vou vendo com vocês aqui a questão de, em religiões, por exemplo, acontece essa questão da igualdade? Não acontece, né? Na oportunidade de trabalho, acontece essa igualdade? Muitas vezes também não. Na questão de gênero, né, da comunidade LGBT, por exemplo, acontece essa igualdade? Também não, tá? Pronto, voltou aqui, só um instantinho. Então, a gente. E aí, Rafa? Obrigado, obrigado. Fica aí até o fim que vai ter um assunto muito interessante daqui a pouquinho. Então, o que que a gente tem? Eu vou pegar primeiro o exemplo das religiões, tá? Por exemplo, o Brasil tradicionalmente é católico, na maioria é católica e tal, mas a gente tem muita gente de outras religiões, né? O católico aí você tem um crescimento muito grande nas últimas décadas dos evangélicos, mas você tem vários outros grupos religiosos no Brasil, como budistas, umbandistas, candomblecistas. Então, a gente quando verifica a questão da igualdade, do respeito, da tolerância, no caso das religiões, por exemplo, a gente não vê isso aplicado na prática. Tá? Vou pegar o exemplo das religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Tá? E em parte também o espiritismo, o kardecismo. Você tem uma resistência muito grande, muitas pessoas, e principalmente por ignorância, tá? No sentido de desconhecimento, fala não existe é, que não existe preconceito, mas existe, tá? Só um segundinho, gente, que voltou aqui.
Coisas de transmissão ao vivo. Só um instantinho. Pronto. Então, aí a gente tem, então, voltando aqui, a questão de muitas perseguições críticas, e é o que a gente fala aqui, a coisa de intolerância, desrespeito e desigualdade, tá? A, de você seguir uma religião de matriz africana, um banda ou candomblé, banda, e as pessoas não serem respeitadas. A pessoa está no seu culto, no seu terreiro, no seu ilê, e a pessoa sofrer preconceitos. Chegar na rua e falar, eu sou um bandista, eu sou candomblessista, eu sou de uma religião oriental, e sofre preconceito. Principalmente as religiões de matriz africana. Tá? Sofre muito preconceito. Aqui em Brasília, estou falando de Brasília para quem não sabe, aqui em Brasília tem muitos terreiros de Umbanda e Candomblé que sofreram ataques e destruições. As pessoas entraram, queimaram, derrubaram imagens, quebraram altares, tá? Coisas que são inimagináveis, por exemplo, num templo católico ou evangélico. E aí a gente tem até uma explicação histórica a isso. Como são religiões que foram originalmente trabalhadas e os seus fiéis eram escravos na sua origem, seria considerado uma religião inferior por ser da África, por ser dos escravos. E isso, mesmo que a pessoa conscientemente não saiba, é um ranço que fica aqui na mente e no coração das pessoas e faz com que as pessoas sejam perseguidas. Né? Quem tem esse ranço, esse ódio no coração, acaba perseguindo os outros, mesmo que de forma inconsciente, porque esse tipo de raciocínio fica no imaginário coletivo. O que mais a gente se verifica quando se pesquisa sobre isso é do diabo, essa religião é do diabo e tal. Então não é correto. Tá? Quando, nesse caso de intolerância a religiões, a gente vê a intolerância, o desrespeito e a desigualdade, que é o oposto do que a gente falou no começo da live. Né? Vamos ver aqui, tem alguns comentários. Legal, cadê aqui? Ó? Tem do Renato. Renato falou aqui. A situação de Bonito no papel é, é tão séria que o STF tem que dar o aval ao que está na Constituição. Exatamente. O STF tem que se meter para falar, ó, a Constituição está falando, vocês têm que seguir esse negócio. Não é verdade? Infelizmente. Mas pior seria se nem existisse o Supremo, né? Ia ser uma loucura. Cadê os elites? Mas como se a luta pela igualdade, tipo, como fazer que exemplos LGBT tenham os mesmos direitos de pessoas que não são? Já vou falar isso daqui a um pouquinho, tá, elites? Fica online que eu vou falar daqui a um pouquinho, é o próximo tópico que eu vou falar, tá? Lucila, existe muito preconceito, julgar o que não se conhece, exato. Renato, os elites. Estão tendo conversas paralelas, que legal. Os elites, infelizmente, inteligência e moral não andam juntas. A Lucila, junto preconceito religioso com preconceito, muitas vezes, exato, religioso com o preconceito racial. Sim, acontece. Né? Infelizmente acontece isso. Então, quando se pratica uma religião qualquer, tem que se ter o respeito. Está na Constituição aqui, ó. Vou voltar aqui no texto da Constituição, ó. Cadê? Descendo aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. A crença é a religião. Tá? Sendo assegurado o livre exercício do culto religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, se a pessoa da Umbanda, do Candomblé, tem ritos diferentes do que as outras pessoas estão acostumadas, se a pessoa acende uma vela vermelha, se a pessoa anda com um monte de guias no pescoço, se a pessoa vai de branco para rezar, se a pessoa faz o sacrifício de animais para poder cultuar as entidades que ela segue, está garantido na Constituição aqui, ó. Eu estou com o computador aqui do lado, está garantido aqui na Constituição. Tá? Quem duvida pode pesquisar na internet, no site do Planalto, tem Constituição em qualquer canto que você vá, tem uma Constituição, você pode ver artigo 5º, inciso 6º. Tá? Então está garantido na lei, mas não é aplicado na prática. Tá? Então a gente tem essa grande questão da sociedade brasileira moderna, e eu estou falando não é de agora, de 2019 não, tá? É de 2010, de 1990, de 1970, de 1950. Isso vem há décadas no Brasil, não é de hoje. Eu falo disso porque é um assunto recorrente aqui em Brasília. Acontece, em outros estados acontece. Eu volta e meia vejo no Twitter notícias falando sobre isso, que um terreiro foi destruído, um ilê foi queimado e tal. E não se vê esse tipo de agressão em igrejas católicas ou evangélicas. E por quê? Porque não se tem o interesse de brigar por religião.
A questão principal é, vamos viver em paz, seguir o conteúdo que Jesus fala na Bíblia, por exemplo, de amar ao próximo, né? Bem, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí, ou comentários, tá? Vou agora para o segundo ponto, respondendo os elites. Cadê aqui que ele perguntou aqui? Como é que é? Cadê? Volta. Como se luta pela igualdade? Tipo, como fazer que o exemplo do LGBT tenha os mesmos direitos a pessoas que não são? Então vamos lá, vou falar em duas partes, tá? Uma, como lutar pela igualdade. Um exemplo é o do Martin Luther King, que era um pastor evangélico nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, e ele começa a trabalhar a questão da resistência não violenta. Tá? Tinham leis estaduais nos Estados Unidos que segregavam as pessoas. Chegava a ponto de ter banheiro para negros e para brancos. No ônibus, você tinha a parte da frente do ônibus para as pessoas brancas, a parte de trás dos ônibus para as pessoas negras. Se a parte dos negros estivesse lotada, o negro não podia sentar na parte do branco. E se acontecesse da parte do branco estar lotada, a do negro também, ou no ônibus cheio, entrasse um branco, o negro tinha que se levantar para o branco sentar. Tá? Então isso era desigualdade. O Martin Luther King, junto com Rosa Parks, que era uma outra defensora da causa negra, eles começaram um movimento que foi se expandindo, dominou os Estados Unidos inteiros, se espalhou até pelo mundo a ideia da resistência, né, que já era uma inspiração anterior de Mahatma Gandhi. E aí o Luther King, ele vai fazer a questão de lutar pela igualdade de direitos dos americanos, a igualdade civil. Essa questão foi parar na Suprema Corte Americana, o equivalente ao nosso STF, e teve a decisão favorável, tipo, olha, acaba com essas leis estaduais de segregação racial. Mas o ódio que tinha lá era tão grande que em 68 o King foi assassinado. Tá? Ele lutava por igualdade e pessoas que defendiam a desigualdade mataram o cara. Entendeu? Então, e é um outro ponto que eu ia falar para vocês. Esse ano, agora, semana passada, essa semana agora, dia 23, completaram-se 50 anos da revolta de Stonewall. O que foi essa revolta de Stonewall? Era um barzinho no Village, em Nova York, Estados Unidos, que era frequentado principalmente pelo público LGBT, gays, lésbicas e simpatizantes e tal. E assim, a legislação estadual de Nova York estava no sentido que a gente falou agora há pouco, de segregar e tal. Além dos negros, segregava também as pessoas que tinham uma orientação sexual diferente da maioria. Então, chegou a ter leis que falavam o seguinte: olha, os bares não podem vender bebida alcoólica para esse público que não é hétero. E aí as pessoas, cara, para onde que eu vou? Eu quero me divertir, eu sou adulto, maior de idade, pago minhas contas, trabalho, pago impostos, por que que eu não posso? E aí o que acontecia? Esse público acabou sendo atendido pela máfia. Então esse bar, Stonewall, era da máfia italiana em Nova York. Os mafiosos pagavam um suborno para a polícia não encher o saco. Eles iam cedo, começo da noite, faziam uma vistoria lá, tal, não tem ninguém, não tem nada demais não, e vai embora. E aí as festas corriam numa boa, como numa boate normal, uma festa normal. Em 23 de junho de 69, lá nos Estados Unidos, no Village, acontece da polícia entrar mais tarde, já era muito pouco da manhã, e fechar a parada e mandar todo mundo sair. E aí as pessoas, uma parte já estavam lá fora da boate, porque estava muito quente, a noite estava muito quente. E aí cada um que saía, os outros que já estavam lá fora comemoravam a saída das pessoas, dos amigos e tal. A polícia achou que era provocação, desceu o sarrafo nesse pessoal, tentou encurralar eles num canto da rua para bater, só que era cheio de vielas e tal, então o pessoal corria para uma porta, corria para um corredor, saía e voltava para frente do negócio. E aconteceu de ser uma manifestação muito importante para a história desse grupo. Para quê? Foi uma manifestação de várias pessoas, durou 6 dias, daqui a pouco tinha milhares de pessoas. Coincide com o período do movimento hippie, Woodstock. Aconteceu em agosto, isso foi em junho, né, o festival de Woodstock, com Jimi Hendrix, Janis Joplin e outros mais. Aconteceu alguns meses depois, 2 meses depois. Né, era um período de efervescência cultural dos Estados Unidos e do mundo. E aí milhares de pessoas vieram apoiar, também hippies e tal. Então foi um primeiro momento de resistência e tal, e essa data ficou conhecida como um momento de resistência do grupo público LGBT contra perseguições, contra a desigualdade, contra a questão da intolerância e do desrespeito. Certo? Então,
Eu espero que eu tenha te explicado direitinho, viu, Zelites? Senão você pode perguntar mais, tá? Então, a gente tem essa questão de como se lutar pela igualdade. Fazendo manifestações, eu sempre falo o seguinte: evite violência. Tá? Eu sou na linha do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King, evite violência. Defender com palavras, com manifestações pacíficas, com hoje em dia a gente tem internet, né, com campanhas na internet, fazer uma hashtag e ir para o trending topics do Twitter, ser muito conversada no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Então é importante que as pessoas se manifestem. Quando alguma coisa não vai de acordo com o que se interessa na política, na economia, no futebol, todo mundo fala. Então é importante se manifestar isso para lutar o quê? Pela igualdade, pelo direito e pelo respeito, né? É, então a gente tem sempre que estar combatendo o desrespeito, a intolerância e tal, certo? Cadê o que mais aqui para vocês? Então, para a gente buscar. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem mais coisa aqui que depois eu volto ali para as anotações. Cadê? Renato. Isso é tão esquecido que o líder máximo do país vai a evento religioso. E não falo só do atual. Como presidente, governador, senador, não deveriam ir a eventos religiosos imbuídos do cargo. É, porque assim, a, a questão é, se um governador, um senador, um deputado, um presidente vai numa igreja católica, o correto seria o quê? Já que ele é presidente de todas as pessoas, de todas as religiões, deveria ir em todos os cultos, tá? E de novo, não estou falando do presidente de agora, de vários outros para trás, tá? Deveriam ir em todas as denominações, todos os cultos e tal, para mostrar, olha, eu sou presidente de todo mundo, não sou presidente de X ou Y, tá? Cadê que mais? Eu também sou fã da Rosa, Renato. Rosa Parks, a história é muito legal. Inclusive, tem um livro que é a autobiografia de Martin Luther King, que eu tô acabando de ler. Cara, é fantástico. Tem na internet, tá? Vocês podem baixar para ler no celular, no tablet. Também tem disponível em livrarias. É um livro fantástico, vale a pena ler. Lucila, como agir quando a própria polícia lhe tira o direito de ter sua crença? Registrar de alguma forma, ou filmando, ou gravando, e ir atrás dos direitos, denunciando para a própria polícia mesmo, porque isso daí seria o caso de um agente ou outro, e não da polícia como instituição. Né? No caso aqui de Brasília, Lucila é de Minas, eu não sei se tem em Minas. No caso de Brasília, tem uma delegacia especializada, foi criada eu acho que uns 2 anos, 3 anos atrás, uma delegacia especializada em crimes contra instituições religiosas, né? Na prática contra os terreiros e ilês aqui de Brasília, tá? Então é importante ver essa coisa de você ter a defesa dos seus direitos, né? Porque a polícia tem que defender os direitos dos outros ali naquele momento imediato, depois faz o inquérito, passa para a polícia. Se a própria polícia questiona isso, não faz, não foi aquele agente, beleza, leva para outro. Né? Hoje em dia é super simples, tem canetas como essa daqui, por exemplo, que aqui na ponta tem uma microcâmera com áudio, vídeo e tudo. Bota na camisa aqui e grava uma situação dessa. Ou a gente pega o celular, né, bota um gravador para gravar, as pessoas nem percebem, bota no bolso do paletó, ou no bolso da camisa, no bolso da calça. Às vezes a pessoa está de fone de ouvido aqui, né? E aí grava pelo microfone ambiente. Recursos hoje a gente tem. Né? O que não se pode deixar é que a religião de um grupo de pessoas seja impedida de ser praticada por outro grupo de pessoas. Né? Porque uma das bases da sociedade moderna é a igualdade, liberdade. Né? O lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E tem faltado, infelizmente tem faltado isso nos dias de hoje. Né? Deixa eu ver, Renato. Ah, sim, a primeira parada gay aconteceu para lembrar esse episódio com homenagem a esses heróis. Sim, essa que eu falei, de Stonewall em 1969. Foi a primeira grande manifestação. No ano seguinte, em 70, foi a primeira parada gay mesmo, com várias pessoas. E aí essa ideia se expandiu e foi para o mundo inteiro. A de São Paulo, que aconteceu agora esse final de semana, é considerada a maior do mundo, com milhões, milhões, milhões. Todo ano bate recorde. Né? Deixa eu ver, Zelites. Quem que aplica, que confere se as pessoas estão obedecendo, agindo de forma correta, de acordo com a Constituição. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais federais e tal, eles agem quando provocados. Como assim? Acontece um problema, você como pessoa pode reclamar na justiça, falar, olha,
reclama para a justiça falando, olha, o direito de tal pessoa não está sendo respeitado na religião dela, ou na questão da sexualidade, ou na questão da igualdade de oportunidade de trabalho e tal. Mas, por exemplo, vocês, elites, é menor de idade. Ah, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como me defender nesse caso e tal. Ou você não foi uma testemunha ali que viu, mas está sabendo desse tipo de assunto. Então você quer denunciar. Existe o Ministério Público, tá? Que é o Ministério Público da União, Ministério Público Federal, dos estados e territórios e tal. E aí você pode fazer uma denúncia, às vezes anônima, às vezes se registrando. E aí o Ministério Público, ele se torna parte do processo, já que algumas pessoas não querem aparecer porque podem ser mortas, dependendo da seriedade da coisa, pode ser ameaçado de morte e morrer, fazem a denúncia anônima, vai ser investigado e o Ministério Público entra como parte no processo, falando, olha, é o direito dessa coletividade, dessa galera aqui, que pode ser das pessoas que frequentam terreiros de Umbanda ou de Candomblé, das pessoas do grupo de LGBT, que pode ser do grupo das pessoas que não seguem nenhuma religião, como já tiveram há um tempo atrás grupos que defendiam aborto, grupos que são contra o aborto, o Ministério Público vai se colocar e falar, olha, concordamos com a demanda de um certo grupo ou não concordamos com a demanda de um certo grupo. Tá? Então, quem confere se está sendo obedecido no primeiro momento é o Ministério Público. Segundo, você tem os tribunais também agindo. E cada uma das pessoas, cada um de nós cidadãos, sejamos maior de idade ou menor de idade, todos têm que fazer isso. Viu alguma coisa errada, de acordo com a lei? Assim, a lei basicamente para você que é bem jovem ainda, a lei vai ser basicamente questão de bom senso. Né? Isso está de acordo com o que deveria ser? Não está muito estranho? E aí consultar um adulto, uma pessoa mais velha, com mais experiência, e falar isso está certo, não está certo, o que, que eu faço? Tá? E vão te orientar, denunciar para quem denunciar, ou falar com a polícia, ou o Ministério Público, ou o que quer que seja. Tá bom? Podem continuar perguntando que eu estou aqui, sou todo orelhas. Zé Luiz, que legal que você veio. Seja bem-vindo. Cadê que mais aqui? Então, vamos continuar aqui, ó. Então a gente tem aqui a questão, como eu estava falando, né? Que a gente, quando você tem desigualdade, a questão do desrespeito e a intolerância, a gente vai ter o quê? Marginalização, tá? A questão de marginalização. O que que é marginalização? Pensa aí. Vou tomar mais uma água aqui. Aqui em Brasília tá seco, tá uma loucura, meu Deus do céu. Acabo de beber água, a boca já seca todinha. Então, sim, os elites podem. Se você vê uma coisa errada e tal, você fala com seus pais, eles podem denunciar sim. Um exemplo, tá? Os seus pais, eu não sei quais são os nomes deles, digamos que seja João e Maria, tá? Aí chegam lá no Ministério Público, na polícia, falando: olha, eu, João, minha esposa Maria, vimos aqui fazer a denúncia do seguinte: nosso filho, que tem 10 anos, ele viu acontecer tal fato, em tal endereço, em tal dia, tal hora. Então a gente vai fazer a denúncia para que o Ministério Público ou a polícia investiguem, sei lá, um caso de assalto, um caso de sequestro, um caso de estupro, um caso de desrespeito a esses direitos que a gente falou aqui, de religião, tá? E aí os seus pais podem sim denunciar em seu nome, certo? E aí, por exemplo, se for para aparecer correção, 11 anos, né? Se tiver que aparecer o nome das pessoas, apareceria, por exemplo, o nome do seu pai, João, da sua mãe, Maria, e o seu com as iniciais do seu nome, porque o jovem é garantido por lei de não aparecer esses dados. Então apareceria as iniciais do seu nome, entendeu? A primeira letra, ponto, a segunda, aí a primeira do segundo do sobrenome, ponto. Se tiver mais de um sobrenome, sempre a inicial e ponto, certo? Que mais? Cadê? Bem, então a questão da marginalização é o quê? Você ficar à margem de alguma coisa, tá? Você não ficar no caminho principal, você ficar de lado. Aí você jogado para a lateral, tá? Igual um campo de futebol, você jogado, puf, na lateral. E aí é uma coisa muito triste, né? Então o que a gente vai ter? O que eu falo sempre? A questão que eu sempre falo, a gente falou agora um pouco e tal, e sobre os assuntos que a gente falou aqui. Primeiro, a questão de crenças de origem africana, né? As crenças de origem de matriz africana, não são do diabo. Se você acredita, você que está me assistindo agora ao vivo ou gravado, se você acredita que é do diabo, estude mais.
pesquise mais, aprenda, porque não é. São formas diferentes de cultuar a Deus e que você tem, por lei, que respeitar, certo? Outra coisa, a questão de orientação sexual, que foi o exemplo que a gente falou de Stonewall e tal, não é doença. Tanto é que há uns 20 anos, eu acho, mais talvez, foi mudada na Organização Mundial de Saúde a definição de homossexualismo, que o ismo traz a questão de doença, né, como reumatismo, que é o ismo traz a coisa de doença, para homossexualidade, que é uma condição. Tá? E por favor, se eu estiver falando alguma definição dessas errada, podem me corrigir sem problema nenhum. Tá bom? Então, a questão não é uma doença. Alguns dizem que são escolhas, outra orientação, opção, não importa, não vou entrar nesse mérito. Mas tem que ser respeitados também, está aqui na Constituição. Você tem todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo brasileiros e estrangeiros, residentes do país, inviolabilidade do direito à vida. O desrespeito pode chegar até querer matar alguém, e a pessoa tem a garantia constitucional do direito à vida, a liberdade, a igualdade, tá? E a questão da orientação sexual de cada um não tem a ver com você ser desigual por causa disso. Não interessa, tá? Segurança, a pessoa tem o direito de estar em segurança, independentemente de se ela namora com homem ou com mulher, e propriedade, tá? Então é importante, muito importante vocês prestarem atenção e entenderem isso, tá? E aí a gente tem, infelizmente no Brasil, nesses dois exemplos que eu falei, que a gente trabalhou mais, que é a da questão religiosa e a questão sexual, não existe, infelizmente, igualdade no Brasil. Infelizmente não existe a igualdade tão desejada pela Constituição no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui. Ô Zé Luiz, entrei para matar a saudade. Ô, legal! Com certeza, chega em Brasília, chama a gente. Você tem meu Instagram, você tem meu WhatsApp. Entre em contato que a gente se vê, tá bom? Vocês que estão vendo aqui gravado, José Luiz Maziotti, que está aqui na live, é um amigo nosso, amigo da família, um cantor fantástico, tem, eu acho que mais de 40 anos, né, Zé, de carreira. Viveu na França, cantou muito tempo música brasileira na França. Ele tem uma voz maravilhosa, tá? E algumas músicas dele são marcantes na minha vida. Então, procure na internet, no Spotify, Deezer, José Luiz Maziotti. Vale muito a pena ouvir. O cara é muito bom, tá? Deixa eu ver aqui, Renato. Não deveria existir luta por direitos, como não existe por deveres. É verdade, infelizmente. Mas é assim, a sociedade ideal, ela é utópica, né? Que a gente joga, cria aquela sociedade ideal lá na frente e vamos correr atrás para buscar. Eu falo que a mesma questão de você ter a, a coisa de sociedade a, correr atrás do paraíso, né? Da população, da humanidade correr atrás do paraíso. Só um instantinho aqui que eu vou fechar um negócio aqui, que eu estou falando aqui com vocês e está instalando um negócio aqui na internet. Pronto. Que aí não me atrapalha aqui, que fica piscando aqui e me chama atenção. Bem, então a gente tem a, a questão do paraíso da Bíblia, por exemplo. Está lá na frente. Foi decaído com Adão e Eva, que morderam a maçã e tal. Então a gente tem que sempre correr atrás para buscar aquele paraíso. Certo? E como eu falei das religiões, independentemente de qual seja a religião, sempre vai ter uma utopia de um lugar melhor, um lugar perfeito lá na frente. Né? O paraíso, ou como se deu o nome. Então as sociedades estão sempre buscando correr atrás. E também essa questão de lutar por direitos, né? Porque se busca o quê? Uma sociedade perfeita, uma sociedade que não se tenha mais essa briga por direitos. Né? Que todo mundo saiba dos seus direitos, todo mundo tenha os seus direitos respeitados e as pessoas possam viver em paz. Né? Esse é o objetivo de todo mundo. É, as elites. Então, todas são um monte de maneiras diferentes de cultuar um Deus só? Sim, todas são as formas diferentes. Assim, nas religiões pode chamar o Deus ou a representação divina, né? Porque às vezes não seria Deus especificamente, a representação divina de Jeová, Javé, Deus, Alá, Krishna, Buda, tá? Então, Oxalá, tá? Então você tem várias definições diferentes, só que são formas diferentes, né, de se cultuar a Deus. Alguns vão na igreja com crucifixo lá, alguns acreditam em santos, outros não acreditam em santos. Alguns vão fazer oferendas para as pessoas, para os seus santos, para as suas entidades, né? Outros fazem sacrifício de animais para poder cultuar
a Deus, né? Então são caminhos diferentes. Como, por exemplo, Zelites, para ir para a escola, você pega um caminho, eu pego outro. Os seus colegas, cada um pega um caminho, mas todo mundo chega na escola, né? Os caminhos para poder se chegar a Deus são vários. Os muçulmanos têm o culto deles, e entre eles tem divisões também, mas eles têm como chegar a Deus. Os chineses, os japoneses, os africanos, tudo, né? Então, são. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, são caminhos, são várias maneiras diferentes de cultuar um Deus só, né? São várias maneiras, certo? E todas, absolutamente todas, têm que ser respeitadas, certo? O Renato, algo que deveria ser natural. Sim, deveria. Aqui, ó, o Zé me atualizou. São 52 anos de carreira que ele tem. Esse cara é maravilhoso. Eu amo esse homem. Cadê aqui, ó? Lucila, Zambi, Oxalá. Sim. Seja bem-vindo, Vitinho, Carly, sejam bem-vindos. Bem, entendeu? Beleza, Zelites? Qualquer coisa me pergunta mais aí, tá? Então, pra gente já amarrando esse encerramento, tá? Eu queria ficar mais com vocês. Mas daqui a pouco dá 1 hora de live e aí o Instagram derruba sozinho. Ah, na próxima semana, essa semana agora eu vou fazer alguns testes. Na próxima semana a gente já vai fazer uma live também pelo YouTube, tá? Professor Jambeiro no YouTube também. E outra coisa, se você quer aprender história de verdade, você quer tirar dúvidas sobre história e aprender com profundidade como você nunca aprendeu na escola, se você quer entender por que o Brasil rachou na eleição do ano passado, ficou um lado contra o outro e sempre brigando na internet, se você quer aprender história com música, imagem, filme, se você quer saber direito o que é democracia, o que é cidadania, falar sobre o que a gente falou aqui hoje e várias outras coisas, se cadastrem, tá? No nosso site www.professorjambeiro.com.br, tá? Se cadastra que eu vou dar uma aula exclusiva no dia 11 de julho, tá? Daqui a 2 quintas-feiras. Uma aula exclusiva para quem se cadastrar, certo? Essa aula exclusiva vai ser só no YouTube. Então você se cadastra www.professorjambeiro.com.br que no dia 11 eu vou dar uma aula exclusiva sobre tudo isso que eu falei. Se você se identificou com pelo menos um desses pontos que eu falei, você já pode se cadastrar e vai ter uma aula fantástica. E uma surpresa no final. Mas só quem assistir a live até o fim, essa live do dia 11 de julho, que se cadastrar e assistir a live, só quem for até o fim que vai ter a surpresa. Tá bom? Beleza? Cadê? O que mais aqui? Lucila, sobre o quê? É porque eu acho que você saiu e voltou. No dia 11, eu vou fazer a live sobre história. Como você pode aprender história de uma maneira diferente, mais aprofundada, definições corretas e mais interessantes, né, do que só que se aprende em escola. Sobre democracia, cidadania, sobre o sistema eleitoral brasileiro, por que que o Brasil rachou nas eleições do ano passado. Tem gente a favor de um ou a favor de outro e não se entendem, só brigam na internet. Por que que as pessoas falam de história sem conhecer história? Então se cadastra no nosso site www.professorjambeiro.com.br que no dia 11 de julho eu vou dar uma aula especial exclusiva e totalmente gratuita, tá, gente? Totalmente gratuita para quem se cadastrar. E vai ser no YouTube, somente no YouTube. Tá bom? Mais alguma dúvida? Perguntem aí. Vão perguntando. Vou beber mais uma aguinha aqui. Bem, tem mais alguma pergunta? Vamos fazendo pergunta aí e tal, que eu vou verificar aqui se tem alguma outra anotação aqui no computador. Se não, eu já vou me embora. Bem, obrigado, Lucila. Obrigado, obrigado, obrigado. A gente sempre busca, né, fazer o melhor. Eu estou sempre estudando, sempre lendo, para fazer sempre o melhor para vocês. Eu amo fazer lives, eu adoro dar aulas, né? É a minha vida. Eu estou com 40 anos e desde os 10 eu já tinha escolhido ser professor de história. Então eu adoro fazer isso daqui, gosto muito de dividir com vocês, é muito legal. Como é que é, Zelis? Deixa eu ver aqui. É errado ouvir e reproduzir? Sim, se você ouve alguma coisa e reproduz com desconhecimento, você está fazendo errado, mesmo que seja
inconscientemente. Exemplo, para a gente fechar isso aqui. Se você ouve alguém chegar e falar, ah, porque todo mundo que segue a Umbanda ou Candomblé é do diabo. Por quê? Só porque a pessoa não segue o rito, que essa que está falando besteira é diferente? Só porque por exemplo, o José que está falando isso, porque é do diabo e tal, só porque ele não segue essa religião do Chico e do Raimundo, significa que ele é o dono da verdade e os outros estão completamente errados? O correto é igual o historiador, eu no caso faço, e jornalistas fazem. Tá? O Renato que está por aqui é jornalista. Apurar a informação, buscar as fontes corretas, verificar a veracidade daquela informação. Tá? E a pessoa buscar ler, se informar, pessoas de confiança dela para saber realmente se é ou não. E não é do diabo. Tá? E até que as religiões que porventura cultuassem o diabo, né, estão garantidos pela Constituição. A minha visão particular é o seguinte: o diabo não seria aquele vermelhinho com chifre, com o rabo balançando aqui e o espeto na bunda dos outros. Não. Seria uma questão pessoal. A pessoa pode ser muito rica, com avião, carro importado, dinheiro assim para nadar na piscina, igual o tio Patinhas, e ter a família cheia de doença, que o dinheiro não cura, sei lá, a esposa está com câncer, o pai está doente com não sei o que não tem cura, né? E a própria pessoa, algum parente com alguma doença autoimune, né, que não tem cura também, sei lá, a pessoa está com AIDS, que não pode ter tratamento, mas não cura. Isso seria o inferno de cada pessoa, né? É a minha opinião particular, tá? E eu, utilizando até o que a gente falou agora, eu não imponho isso a ninguém, é a minha visão. E eu respeito, obviamente, a visão de todas as outras pessoas, mas eu quero que a minha seja respeitada também. Então, colocando esse exemplo que a gente falou, a gente tem que ver o seguinte: se a pessoa chega e fala, uma hipótese, né? A pessoa chega e fala, porque a sua religião é do demônio. Não, não é. E eu quero que você me respeite. Porque eu respeito a sua religião. Então eu exijo, eu não estou pedindo, eu estou exigindo, porque a lei me garante. Eu exijo que você respeite a minha. Certo? É, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a Luciola aqui, nessa conversa entre vocês. Porque você reproduz algo que não sabe se está certo exatamente. E eu sempre oriento o seguinte: não tem certeza? Fica calado, para não falar bobagem, e procura saber com quem tem mais conhecimento. Às vezes com a família, às vezes quando for com a família com um professor, ou com alguém que estude a religião, ou a questão, ou qualquer coisa. Procura alguém que saiba sobre aquele assunto, certo? Vamos ver aqui, ó. Esse diabo com chifrinho é só o simbolismo, uma forma de representar algo que, creio, ninguém viu e nem sempre é certo. Sim, exatamente. É uma representação, simbolismo. Do mesmo jeito, agora eu vou botar a lenha na fogueira bonito. Do mesmo jeito que Papai Noel não é branquinho de barba branca e roupa vermelha, isso é uma criação da Coca-Cola do começo do século XX, tá? Acabou se tornando a representação principal do Natal e etc. Aquele não é o Papai Noel, é uma imagem, né? Uma representação, um simbolismo. E Jesus não era branco de olhos azuis. Tá? E Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. São simbolismos. Tá? Agora eu dei um nó na cabeça de vocês. Então, são simbolismos que acontecem e a gente tem como só a representação, né? Exatamente, como você falou, a representação. E aí, Cristiano, seja bem-vindo, tudo bem? Como é que você tá? É, acabei com a alegria da criança. É verdade. Natal não, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus não é branquinho de olho azul. Não era, né? Branquinho de olho azul. O Papai Noel não é aquele cara de vermelho. Acabei com tudo. Tá? E o verde e amarelo da bandeira do Brasil não tem nada a ver com as matas e nada a ver com o ouro também. Tá? É verdade. Exato, não tem nada a ver. Gente, tá acabando, a gente tem mais uns 6, 7 minutos de live. Mandem perguntas, tá? Porque tá acabando o nosso horário. Manda aí. Mais nenhuma pergunta? Então a gente vai encerrando, tá bom? Tem mais uma aqui, Zelites. Não, ele não é branco de olho azul. Eu vou te mostrar depois.
Me pergunta no privado que eu te mando até o link. Tem uma reportagem de alguns anos que é baseada num estudo, tá? Se eu não me engano, da super interessante, o da Galileu, eu vou verificar com certeza. Porque você tem estudos mostrando a questão da população daquela região. Estudos científicos buscando características desde aquela época até hoje, e que a população daquela região não tinha ninguém loiro, de olhos azuis, ou cabelo escuro, castanho, preto, tal, de olhos azuis, branquinho. E sim, a pessoa ele era moreno, já puxando ali mais ou menos para o que seria o norte da África, um moreno, a pele bem queimada de sol, nariz batatinha assim, tá? O cabelo crespo e de barba rala também crespa, tá? Por quê? A população daquela região, há milhares de anos, era dessas características. Então, falando no simbolismo que você disse aí, o que a gente tem? Por que Jesus acabou ficando representado como alguém branco, de olhos azuis, ou de olhos claros, tem algumas representações dele de olho verde e tal, mas de cabelos compridos e loiro, ou de castanho claro, às vezes até ruivo? Porque era a característica mais comum na Europa. E a igreja se consolida quando ela chega em Roma. As cartas de Paulo, né, a carta aos Romanos, quando ele chega e fala sobre Roma. Né, ele fala, ou melhor, ele fala para Roma, para os romanos. E quando a igreja católica se torna, ou melhor, a religião cristã se torna a religião oficial do Estado romano, do Império Romano, em 391 depois de Cristo, né? Em 314 ela se torna uma religião aceita. Beleza, vocês podem cultuar à vontade. Em 391 ela se torna a religião oficial do governo e aí o imperador se torna o chefe da igreja cristã. Com isso, a igreja se consolida e a característica principal era: vamos copiar o perfil das pessoas da Europa, das pessoas em Roma, por exemplo. E aí elas vão ter essa característica de pele clara, de olho claro, de cabelo claro. Entendeu? É por isso, certo? E aí depois de um bom tempo você tem o Papa, o bispo de Roma assumindo a chefia da igreja e tal, mas nesse período que eu falei, anos 300, 400, o imperador era o chefe principal da igreja. Certo? Beleza? Tá, depois eu mando para vocês. Me chamem no direct que eu mando para vocês. Tá? Você tá vendo gravado e ficou curioso também? Me chama aí no direct do Instagram, tá? Professor Jambeiro no Instagram para poder eu te mandar esse link também, tá? Eu já fiz uma live sobre isso uma vez. Vamos planejar mais para frente, quem sabe, tá? Para a gente finalizar, lembrando para vocês, se vocês querem saber melhor sobre democracia, cidadania, se você quer entender por que o Brasil rachou no ano passado nas eleições, se você quer aprender história de uma forma que você não aprendeu no colégio, com muito mais qualidade e profundidade, se cadastre no nosso site www.professorjambeiro.com.br para você poder assistir uma live exclusiva e totalmente gratuita que eu vou fazer no dia 11 de julho. Mas eu vou fazer só para quem estiver cadastrado, vai ser no YouTube. Então você precisa se cadastrar para poder a gente trocar ideia, tá? E depois eu te mandar o link dessa live do dia 11, tá bom? Gente, eu vou indo também, certo? Muito obrigado, Lucila. Obrigado, Zelites. Valeu. Fico muito feliz, ó. Coraçãozinho aqui, ó. Eu nunca consigo fazer isso direito, ó. Coraçãozinho para vocês, tá? Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe vocês, independentemente de qual seja a sua religião. Que Deus, que Oxalá, que Buda, que Maomé, Maomé não, Alá, que todos abençoem vocês, tá? E fiquem com as suas escolhas. Opa, fiquem com as suas escolhas, com as suas ideias, com as suas opiniões, porque elas são garantidas pela Constituição. Tá bom? Um beijo, amo todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Opa, ele não acaba mais. Tchau!